Fala galera, beleza com vocês? Bem, hoje então a gente vai discutir um pouquinho a respeito dos sistemas respiratórios, né? Nós já vimos toda a introdução de fisiologia, os sistemas circulatórios, e agora a gente vai estudar um pouquinho a respeito dos sistemas respiratórios que têm um papel bastante integrado. Obviamente que todos os sistemas fisiológicos de todos os animais, em quaisquer graus de evolução, eles atuam de maneira conjunta e um influencia sobre o outro. Mas aqui no caso do sistema circulatório e respiratório, eles são sistemas bastante até complementares, porque como a gente viu o sistema circulatório, ele tem como função fazer o transporte de nutrientes e de gases, e os sistemas respiratórios nós veremos que são sistemas que, à medida que os animais vão aumentando em complexidade, principalmente aumentando em tamanho, são sistemas que são formatados no sentido de possibilitar de maneira melhor uh, ofertar, né, oxigênio e retirar o CO2 do produto do metabolismo celular de maneira bastante eficiente. Né? Porque nós vamos ver que à medida que o animal aumenta, principalmente em tamanho, com o seu volume corporal ficando bastante grande, fica muito difícil ocorrer a troca gasosa, por exemplo, pela simples difusão. Porque nós vamos ver, e isso eu já até comentei com vocês lá no começo, que a difusão, quando ela precisa, quando é necessário ocorrer a difusão por longas distâncias, ela acaba sendo bastante lenta. Então, aquele mesmo fluxo de massa, né, que ocorre de maneira bastante importante, promovendo a distribuição, né, de nutrientes e de gases lá no sistema circulatório, esse também fluxo de massa ele é bastante importante nos sistemas respiratórios, desde que o animal tenha uma superfície respiratória adequada, propiciando então uma troca gasosa mais eficiente. Né? E no caso, nós veremos que esses animais com corpo maior, essa troca gasosa ocorre primeiramente na superfície respiratória em relação ao hemolinfa e ao sangue do animal, e daí do sangue do animal isso é distribuído então para todos os tecidos. Tá joia? Bem, então a função dos sistemas respiratórios é troca de gases entre a atmosfera e o sangue, regulação homeostática do pH corporal, então isso aqui é bastante importante, né? Desde as primeiras aulas eu falo para vocês que o pH ele é bastante importante para uma série de reações biológicas que acontecem no corpo de todos os animais, porque muitas das respostas biológicas que vão culminar com respostas fisiológicas que determinam a homeostase dos animais, depende bastante, né, obviamente, de reações físico-químicas, e a gente vê lá, desde o ensino médio, que o pH é bastante importante e influencia em grande parte das reações físico-químicas. Portanto, para a maioria dos animais, ter uma regulação constante do pH é extremamente importante. E nós vamos ver que o sistema respiratório ele acaba participando bastante disso, porque como o sistema respiratório é um dos principais fatores que leva à eliminação de CO2 produzido pelo metabolismo celular, que é o gás carbônico, né? Se a gente for lembrar um pouquinho de química, o gás carbônico misturado com água forma o ácido carbônico. Portanto, o acúmulo ou uma redução muito grande da quantidade de CO2 que tem dissolvida no sangue dos animais vai promover, obviamente, alterações do pH. Tá legal? Então, o sistema respiratório ele entra de forma bastante importante aí no controle do pH dos animais também, do bem interno dos animais. Tá? Além disso, nós veremos que há uma proteção, né, contra substâncias irritantes e patógenos no sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, na maioria dos animais, ele é um meio de entrada ou um meio de comunicação direta com o meio externo. Então, ele tem uma função bastante importante de filtrar e proteger, né, contra substâncias irritantes, porque senão os animais estariam muito sujeitos a infecções constantemente, e constantemente estamos, né? Todos os animais. Falo estamos porque nós também, me incluo os humanos também nessa, né? E de tal maneira que nós temos no sistema respiratório tanto barreiras físicas como os próprios pelos que existem nas narinas dos animais, isso são barreiras físicas contra partículas que estão que vêm junto com o ar que nós respiramos, até barreiras promovidas pelo próprio sistema imune dos animais, de tal maneira que nos sistemas respiratórios nós veremos que há uma grande produção e tem uma grande expressão de células que fazem parte, né, e de agentes que fazem parte do sistema imune dos animais, combatendo de cara, já ali na primeira porta de entrada, já há uma segurança bastante importante
contra esses patógenos. Obviamente que alguns acabam escapando, como melhor exemplo nós temos aí todos os vírus que provocam as gripes, e atualmente o SARS-CoV-2, que é o responsável pela Covid de 2019, né? Então, esses acabam passando e, obviamente, né, o vírus ele acaba sendo tem estratégias bastante importantes, muitas vezes para driblar o sistema imune, e quando essas estratégias se sobrepõem à capacidade imune, ele chega a ser bastante preocupante, causando bastante repercussões para a saúde de todos os animais e dos humanos também, né? E também, para todo o mundo animal, assim como para os humanos, o sistema respiratório ele tem uma importante participação na vocalização. E a vocalização é extremamente importante quando a gente pensa no convívio social de todos os animais. Então, a vocalização é bastante importante para a reprodução, para alerta, né, de chegada de predadores, né, para alerta de orientação dos animais. Então, a vocalização é bastante importante e ela vem a partir de estruturas que são localizadas nos sistemas respiratórios. Então, notem que, para além do transporte de gases, que é a principal função, né, essa troca gasosa entre meio ambiente e o meio interno do animal, há também uma série de funções que estão relacionadas, bastante diretamente relacionadas ao sistema respiratório dos animais. Bom, e os sistemas respiratórios, como eu já falei para vocês, eles foram se desenvolvendo e aumentando em complexidade na medida em que o animal foi aumentando de tamanho. Então, animais unicelulares ou até animais bastante primitivos, como esponjas, quinidários, que têm paredes celulares bastante finas, e alguns vermes de paredes bastante finas, são animais que não têm um sistema respiratório muito bem ou muito complexo, porque são animais que fazem basicamente a troca gasosa pela superfície corpórea mesmo do animal. Então, a troca gasosa pela parte que divide o animal do meio externo, que muitas vezes pode ser se a gente pensar em unicelulares, é a própria membrana celular, mas em animais pluricelulares, o arranjo de membranas celulares forma também, né, muitas vezes o que nós chamamos de epiderme do animal, ou a superfície que divide o corpo do animal em relação ao meio externo, e por ali ocorre a troca gasosa. Geralmente esses são animais que estão em ambiente aquoso, que isso fica muito mais fácil acontecer, e mesmo que sejam animais que estão em ambiente terrestre, são animais que geralmente habitam regiões com uma umidade bastante grande, para facilitar um pouco a troca gasosa que ocorre por essas vias. Então, sempre quando nós temos, né, a difusão ocorrendo pela superfície corpórea total do animal e chegando em todas as células, sempre o meio aquoso é bastante importante, porque nesse modelo de sistema respiratório, né, a condução, a difusão dos gases em meio onde um gás está dissolvido, que seja no meio aquoso, ela acaba sendo até um pouco mais rápido, um pouco mais eficiente. Tá joia? E sempre a gente vai ver, independente do animal, independente do sistema respiratório, se é sistema pulmonar, branquial ou traqueal, sempre há uma interface em algum momento que há a presença de água. Tá joia? Bom, isso não quer dizer que na água nós tenhamos uma maior pressão, uma maior quantidade de oxigênio. Não, mas aí para a troca, para a difusão, isso facilita bastante, tá? Nos mecanismos. Então nós temos aí, né? A gente pode ver por essa figura, né, partindo de animais unicelulares, esponja, quinidários, aqui artrópodes, os insetos, alguns tipos de vermes, né, uma sanguessuga, a minhoca e até o mamífero com diferentes modalidades e diferentes estratégias respiratórias. Tá joia? Bom, pessoal, aquilo tudo que eu dei para vocês no começo do semestre, lá, quando eu comecei a dar introdução à fisiologia, quando eu discuti com vocês a lei dos gases, quando eu discuti com vocês difusão, osmolaridade, tudo aquilo se aplica no sistema respiratório, né? Então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma mistura de um gás aqui, né, da lei do gás ideal, que mostra então que há um produto, né, da pressão vezes volume é igual também à temperatura, então o que nós temos, né, o nRT ali são constantes, e aí o PV vai depender bastante da temperatura. Isso quer dizer o quê?
que a pressão que um gás exerce num determinado ambiente ou num determinado recipiente, ela vai depender, obviamente, do volume, né, de gás que tem lá dentro e da temperatura, porque a energia cinética é bastante importante. E a pressão de um gás que um gás exerce numa determinada região depende muito da energia cinética, porque essa pressão ela se dá pelo impacto que as moléculas daquele gás têm contra uma determinada região ou o quanto que ele representa para um determinado ambiente. Tá joia? Bom, os sistemas respiratórios, então, eles promovem, né, o fluxo aéreo, o ar, ele vai de uma região para outra a partir da mobilização desses gases e muitas vezes alterando a pressão de um gás. Então, aqui eu tenho um exemplo aqui na figura A, né, de uma câmara selada contendo somente gás. Então, imaginem como se fosse uma seringa, segurando na ponta da seringa, e aí eu puxando o pistão, o êmbolo da seringa, uma seringa bem fechada, que não tem vazamento nenhum. Então, notem que aqui eu tenho, né, esse pistão, eu tenho essa câmara, que tem aqui um pistão, e dentro dessa câmara eu tenho uma região aqui que está preenchida com gás, e aqui em cima tem uma válvula que está fechada. E aí eu chamo esse volume aqui de volume 1. Tudo bem? Bom, se eu mantiver a válvula fechada e é uma câmara que está preenchida de gás e fizer uma pressão contra esse pistão, fizer uma tração com uma força suficiente contra esse pistão, a gente sabe que vai ocorrer uma expansão da câmara, de tal maneira que o volume da câmara aqui, vamos supor que esse volume tenha dobrado. Então, se eu tinha uma relação aqui nesse volume de 10 moléculas para um volume, na hora que eu aumento o volume, notem que a relação agora, né, já que eu dobrei o volume, vai ser uma relação de 5 moléculas por volume, porque o volume ficou o dobro. Então, eu dobrei o volume, eu não alterei o número de moléculas dentro daquele recipiente, dentro daquele volume, porque a válvula ainda está fechada, e isso, então, vai promover uma distribuição dessas moléculas por todo o volume, de tal maneira que nós teremos então uma queda, né, da pressão aqui interna, porque essas moléculas agora estão distribuídas num volume muito maior. E quando ocorre então a abertura, né, da válvula, que dá comunicação dessa câmara com o meio externo, nós teremos um movimento então por fluxo de massa dessas moléculas aqui para dentro, até que a pressão interna se equipare à pressão externa. Então aqui nós podemos supor que nesse volume 1, com uma relação de 10 moléculas por volume, a pressão aqui interna era igual à pressão externa, tudo bem? Quando eu expandi aquela câmara tracionando o pistão, houve uma queda da pressão. Por quê? Porque o volume aumentou muito e não aumentou a quantidade de gás, então o número de moléculas de gás ali dentro era o mesmo, tá joia? E quando eu abro, então, essa válvula, vai ocorrer um fluxo de massa por diferença de pressão. Tá joia? Tudo bem? Bom, quando eu faço isso num recipiente com água, tá, eu não consigo expandir pelas características próprias da água. Então eu gero uma pressão, né, eu gero uma tração naquele êmbolo, mas eu não consigo puxar nada. Mas se eu mantiver a tração, na hora que eu abro a válvula, vai ocorrer também a expansão do volume, porque vai ocorrer a entrada de água. Então sempre notem o seguinte, quando há uma força, quando há uma tensão para aumentar o volume de uma câmara que contém ou água ou gás, o que vai acontecer é uma movimentação de massa, só que quando a gente pensa, né, pelas leis da hidrodinâmica, quando a gente olha isso acontecendo num recipiente com volume de água, só ocorrerá a movimentação do pistão caso ocorra a abertura da válvula que fechava com o ambiente externo, permitindo a entrada de água. Tudo bem? Tá joia? Muito bem, pessoal. Mas notem então, né, que isso aqui a gente consegue já fazer uma expansão, mas olha, notem que eu aumentei o volume e eu gerei uma diferença de pressão aqui dentro, que vai fazer com que o gás entre quando abrir a válvula.
Tá legal? Então o efeito final é o mesmo para os dois, tá joia? Tanto para a água quanto para o gás. Bom, aqui mais uma vez, acho que eu já mostrei essa figura anteriormente para vocês, mostrando que quando ocorre uma variação do tamanho do animal, a variação referente à área é muito menor do que a variação referente ao volume do animal. De tal maneira que animais com um corpo muito grande, a razão de área de superfície para o volume dele é uma razão que diminui bastante. Então, isso explica o porquê que há necessidade de, em animais grandes, nós termos então o desenvolvimento de superfícies de sistemas respiratórios mais eficientes para promover a difusão gasosa para todas as células dos animais. Tá legal? Para que em todos os níveis do corpo do animal, em todas as células do corpo do animal, seja então possível ofertar, por exemplo, oxigênio de acordo com a taxa metabólica daquele animal. Tá joia? Bom, e aí, quando a gente pensa em sistema respiratório, pessoal, uma coisa que é extremamente importante para qualquer tipo de sistema respiratório é a renovação do ambiente. Por quê? Em todos os níveis, em todos os sistemas respiratórios, o princípio básico da troca gasosa é difusão. E se nós pensarmos na difusão da maneira como vocês conhecem conceitualmente, vocês vão lembrar que a difusão ela é caracterizada por uma taxa de fluxo, né, de um determinado gás ou de um determinado soluto de uma região de maior concentração, quando eu falo gás de maior pressão, para uma região de menor pressão. E essa taxa, esse fluxo, esse maior transiente de uma região para outra, vai ocorrendo com maior intensidade de um lado mais concentrado para uma região menos concentrada, desde que a pressão, que as concentrações sejam diferentes. Quando nós temos a equivalência das pressões, ocorre que a taxa, por exemplo, de A para B é igual à taxa de B para A da movimentação ou de um gás ou de um determinado soluto. Tudo bem? Portanto, para que seja possível a troca gasosa, para que seja possível um animal receber oxigênio, continuar recebendo bastante oxigênio numa quantidade maior do que já tem dissolvido nele e conseguir eliminar CO2 para uma região numa quantidade maior daquilo que ele produz, é necessário que ocorra a renovação do ambiente onde o animal está. Então, ou o animal precisa se mover, ou precisa acontecer alguma coisa que mova e que altere constantemente o ambiente. Por quê? Se isso não acontecer, vai chegar um momento, se o animal está parado num ambiente que é totalmente parado, vocês concordam comigo que vai ocorrer um equilíbrio das concentrações de oxigênio, das concentrações de CO2, tanto no ambiente externo quanto no ambiente interno do corpo do animal? Se isso acontecer, acaba tornando-se a vida do animal incompatível naquela região. Então, é necessária a constante renovação do ambiente onde o animal está e principalmente do ambiente onde está localizada a superfície respiratória do animal. E essa renovação constante de um ambiente nós chamamos, para os animais que têm sistema respiratório, de ventilação. Então, a ventilação é uma condição fundamental que vai garantir que ocorra uma diferença de pressão do gás no ambiente em relação à pressão do gás no corpo do animal, que vai propiciar a troca gasosa. E aí, para os animais que são aeróbios, obviamente vai propiciar que o animal consiga receber oxigênio do meio ambiente e consiga eliminar CO2 do corpo para o meio ambiente. Isso, então, é fundamental, é de fundamental importância para que a gente fale que o sistema respiratório é um sistema respiratório adequado. Legal? Bem, e aí a ventilação, né, o modo como a ventilação ocorre, obviamente que vai variar muito de animal para animal e para tipos de superfície respiratórias diferentes. Mas de maneira geral, nós podemos ter, né, a ventilação sendo explicada como sendo uma ventilação direcionada, que tem uma direção que é direcional, ou uma ventilação que não é direcional. Tudo bem? Quando não é direcional, é uma ventilação em que
independe muito da estrutura, né? O tipo de ventilação, se ela é direcional ou não, vai depender muito da estrutura respiratória do animal. Então, por exemplo, se eu tenho um animal que tem respiração cutânea, tá legal? E é um animal que tem uma respiração então pela superfície corpórea dele. E é um animal que está no mar. Vocês concordam comigo, ou em uma lagoa, alguma coisa assim, vocês concordam comigo que dependendo da movimentação que o animal faz e dependendo da região onde ele está, para qual é a movimentação da correnteza de ar, esse tipo de ventilação vai variar bastante? Imagine o seguinte, imagine um ventilador batendo em cima do corpo de vocês, aquele ventilador que fica se movimentando, e aí de repente bate um vento também que vem de uma janela de uma outra região. Vocês concordam comigo que os fluxos aéreos que chegam no corpo de vocês é um fluxo que não é direcional? Vai depender bastante da posição que vocês estão no ambiente, vai depender do fluxo aéreo do ambiente. Né? Então pense como se vocês respirassem pela pele de vocês num ambiente ventilado. Obviamente que dependendo da movimentação que vocês fazem, os fluxos, a região, a direção por onde chega o fluxo varia bastante. Que vai variar pela movimentação do animal, vai variar pela movimentação do próprio ambiente também. Então, quando a gente tem esse tipo de ventilação, né, isso a gente chama de ventilação não direcional. Tá joia? Tudo bem? Bom, e quando ocorre já uma ventilação, né, por uma estrutura respiratória, uma estrutura anatômica respiratória que depende de movimentação naquela estrutura, aí nós teremos então ventilações que são direcionais. Tá joia? Então, por exemplo, né, quando a gente pega animais que têm respiração, por exemplo, pulmonar, geralmente esse animal que tem uma ventilação que é direcional, a gente fala que é bidirecional. Imaginem vocês, quando vocês respiram. Tá? A troca gasosa nossa ocorre pela ventilação dos nossos pulmões, que são as nossas superfícies respiratórias. Então, quando a gente inspira, a gente está trazendo ar numa direção, em direção aos pulmões. E quando a gente expira, aquele mesmo ar volta pela mesma direção, mas sai para o ambiente. Então, vocês concordam comigo que a gente tem sempre um movimento de entrada e um movimento de saída pelas mesmas estruturas? Isso, então, é uma ventilação bidirecional. Se nós tivermos, por exemplo, como branquiais, né, respiração branquial, muitas vezes, o animal pode ter, muitas vezes, quando ele recebe a água pela boca e depois tira pelas brânquias, uma ventilação, que daí é uma ventilação ocorrida pela água, direcional, sendo unidirecional. Tudo bem? Então essas figuras elas mostram aqui a relação dessa ventilação do meio. Aqui há uma superfície respiratória, tudo bem? E notem que nesses dois primeiros exemplos nós não temos uma ventilação direcional. Tá joia? E a superfície respiratória está representada aqui em amarelo. Já nesse último exemplo aqui, nós temos uma ventilação direcional e é uma ventilação bidirecional, porque ela entra e sai pela mesma região. Ela faz, então, o mesmo caminho de entrada, ela só faz o mesmo caminho reverso de saída. Tudo bem? Então aqui é uma bidirecional. Se fosse unidirecional, ela entraria sempre por uma região e sairia por outra. Aqui não, aqui ela fica bastante variada. E a gente já percebe o que nesses casos, pessoal? A gente percebe que, como aqui é uma ventilação não direcional, na hora que a gente olha a pressão parcial de oxigênio no meio, praticamente não altera, porque esse meio ele é constantemente renovado, ele tem uma, né, se a gente mede o que entra de oxigênio, a pressão parcial de oxigênio aqui no meio e a pressão parcial de oxigênio que sai desse meio, como ele é ventilado, ele está tudo muito misturado, a gente não vê praticamente alteração nenhuma da pressão parcial de oxigênio no meio. Tudo bem? Só que a gente percebe, né, que no sangue do animal a quantidade de oxigênio sempre aumenta. Isso quer dizer que está ocorrendo a difusão e esse animal está recebendo sim oxigênio. Tá legal? Só que daí aqui nesse caso a gente já vê dois exemplos. Os dois têm fluxos não direcionais, só que a superfície respiratória desse animal aqui, ela é uma superfície menos espessa do que a superfície desse animal B. E aí, na hora que a gente olha, né, a gente percebe que nessa primeira superfície, que era uma superfície menos espessa, há o aumento da pressão parcial de oxigênio
do sangue passando por essa superfície respiratória é maior do que do animal B. Isso porque nós temos aqui, então, uma superfície respiratória mais grossa. E quanto mais espessa, quanto maior for a distância que um gás tem que atravessar para chegar até os vasos sanguíneos, ou até chegar à linfa, onde esse gás será dissolvido, nós teremos então, pessoal, uma menor taxa de difusão. Por quê? Quanto maior é a distância que tem que ser percorrida por um gás, mais demorada é a difusão. Então notem isso, a superfície respiratória, a espessura da superfície respiratória é extremamente importante, de tal maneira que ela é inversamente proporcional, a taxa de difusão é inversamente proporcional à espessura de uma superfície respiratória. Legal isso, né? Bom, já quando a gente olha aqui um animal que tem uma ventilação bidirecional, a gente pode fazer uma relação do ar que é inspirado e do ar que é expirado. Então, o ar que entrou e o ar que saiu daquela superfície respiratória. E a gente percebe que nesse tipo de respiração, o ar que passa pela superfície respiratória e sai da superfície respiratória, ele tem uma diminuição da concentração de oxigênio. Por quê? Porque ele acaba se misturando e é por aqui que acontece também a saída de todo o ar que vem do corpo do animal. E como não ocorre uma mistura, né, a mistura só ocorre aqui dentro, não é uma mistura com o ambiente externo, a gente percebe que o que é expirado pelo animal sai com uma pressão parcial de oxigênio reduzida. Faz sentido isso para vocês? Faz, né? Bom, legal até aqui? Então, pessoal, quando a gente pensa, né, em superfície respiratória, é importante vocês lembrarem que a espessura da superfície respiratória é um fator determinante que dificulta a taxa de difusão, mas tem uma outra coisa relacionada à superfície respiratória que pode favorecer a taxa de difusão, que é a área da superfície respiratória. Então, uma coisa, eu tenho uma superfície respiratória, né, que é da espessura desse meu dedo, e tem uma área que é correspondente a esse meu dedo. Tá legal? Outra coisa é eu ter uma superfície respiratória, por exemplo, que é representada pelos meus dois braços e com a espessura desses meus dois braços. Mas notem que a área é muito maior. Então, talvez, por mais que seja uma superfície respiratória muito espessa, como eu tenho uma área muito maior, a possibilidade de ela ter contato com o gás e com o ambiente é muito maior e também de ser perfundida com mais sangue é muito maior, isso favorece a taxa de difusão. Então, notem, ó, que legal já. A taxa de difusão depende da espessura, de tal maneira que a espessura dificulta a taxa de difusão, mas depende também da área, de tal maneira que a área facilita. Quanto maior é a área, maior é a facilidade para ocorrer a difusão por aquela superfície respiratória. Então, espessura e também a área. Tá legal? O que mais que vocês acham que pode interferir também na taxa de difusão? Pessoal, como eu já falei para vocês, a maior parte dos sistemas respiratórios ocorre a troca gasosa pela superfície respiratória no ambiente aquoso. Portanto, a solubilidade do gás em ambiente aquoso é bastante importante também para a taxa de difusão. Quanto maior for a solubilidade de um gás no líquido, maior será a taxa de difusão. Então aí já tem mais um elemento, que é a solubilidade. Isso é importante vocês lembrarem também. Quanto mais solúvel o gás, maior é a taxa de difusão. Tá joia? A temperatura também influencia. Obviamente que a temperatura influencia, porque a temperatura determina qual é a energia cinética de molécula de gás. Então, quanto maior a temperatura, maior a taxa de difusão também. Então, eu quero que vocês lembrem desses fatores, tá legal? Temperatura do gás, solubilidade do gás, espessura da superfície respiratória e área da superfície respiratória. Tá joia? Legal. Bom, além disso, quando a gente pensa na eficiência ou não, né, de um sistema respiratório
de conseguir receber oxigênio ou conseguir eliminar CO2, né? A gente pode pensar nas duas coisas, mas vamos pensar em conseguir receber oxigênio, para além do fluxo do meio, se é uma ventilação direcional ou se é uma ventilação que não é direcional, uma coisa que às vezes influencia bastante também é qual é a relação do fluxo de ventilação, se é direcional ou não, e sendo direcional, qual que é a relação que ela tem com o fluxo sanguíneo, com o fluxo de sangue que passa por aquela superfície respiratória. Tá joia? E aí eu trago 3 exemplos principais para vocês, que é um fluxo concorrente, que é aquele fluxo em que o fluxo direcional de ventilação ele é coincidente com o fluxo sanguíneo, como a gente vê aqui no exemplo A. Notem então que eu tenho uma ventilação direcional, em que o ar ambiental vai passando pela superfície respiratória sempre num sentido, num único sentido e numa única direção também. E isso é coincidente com o sentido e direção do fluxo sanguíneo que passa por aquela superfície respiratória. Então, esse, né, são fluxos concorrentes. Nós podemos ter um exemplo também de um fluxo em contracorrente, ou seja, o sentido que ocorre a ventilação é contrário ao sentido que ocorre a perfusão, que ocorre o fluxo sanguíneo naquela superfície respiratória. E há também o fluxo de corrente cruzada, quando nós temos então, né, o fluxo que ocorre no meio, o fluxo da ventilação, a direção da ventilação, ela acaba sendo cruzada, de maneira cruzada, quase que perpendicular, a gente poderia fazer isso aqui, é só um exemplo, né? Então seria meio perpendicular ao fluxo que passa por aquela superfície. E isso causa algumas alterações, por exemplo, quando a gente pensa num fluxo concorrente, a gente percebe que sempre que ocorre esse tipo de ventilação com esse tipo de fluxo sanguíneo, vai ocorrendo uma diminuição da pressão parcial de oxigênio no meio, enquanto ocorre um aumento da pressão parcial de oxigênio no sangue. E o que vai acontecendo sempre nesse meio é que, na medida em que o sangue vai percorrendo toda aquela superfície respiratória, vai ocorrendo uma diminuição da taxa de difusão, principalmente porque vai ocorrendo uma diminuição da diferença da pressão parcial do gás naquela superfície respiratória em relação ao sangue. E esse é um outro fator primordial para a taxa de difusão. Quanto maior for a diferença de pressão parcial do gás da superfície respiratória para o sangue do animal, maior também será a taxa de difusão, porque a energia potencial acumulada ali é muito maior. Tudo bem? Só que na medida em que essas diferenças vão diminuindo, a taxa de difusão vai diminuindo também. Então a gente pode falar que no fluxo concorrente há uma redução da taxa de difusão, porque vai se alterando a diferença das pressões parciais de um gás na superfície respiratória quando comparada ao sangue do animal. Tudo bem? Já num fluxo contracorrente, o que a gente encontra é a manutenção dessa diferença de pressão parcial. Por quê? Porque sempre vai chegando gás novo e o sangue vai chegando também com uma quantidade maior. Então, o que vai acontecendo é sempre um equilíbrio e a diferença da pressão parcial do meio para o sangue não diminui. Embora a gente perceba que o gás que é exalado por aquele animal tem uma pressão parcial de oxigênio menor do que aquilo que foi inalado pelo animal. Tá joia? Bom, e quando a gente pega nos meios, né, de fluxo de corrente cruzada, isso vai variar muito da região, da ventilação do animal, da onde está acontecendo, mas de maneira geral o que a gente percebe é que há basicamente quase aí que uma manutenção também das diferenças parciais, tá legal? Então ela não vai variando muito, tá joia? E mesmo assim, o sangue que sai, o ar, desculpa, que sai para o meio, o ar que é exalado, acaba tendo também uma pressão parcial de oxigênio menor do que chegou, do que foi inalado, porque vai ocorrendo mistura com
o ar que sai, então, né, que é exalado, o ar que está saindo pela superfície respiratória, que é um ar que vai ter uma pressão parcial de oxigênio e de CO2 igual ou muito parecida com aquilo que está no sangue do animal. Então, como ocorre essa mistura, há uma diminuição da pressão parcial de oxigênio naquele ar. Tudo bem? Que foi inalado. Então, isso é quando a gente estuda então, a relação entre os mecanismos de ventilação, ao tipo de ventilação, se é bidirecional ou não, e também se é direcional ou não direcional, podendo ser bidirecional ou unidirecional, e também ao sentido e a como se dá a organização do fluxo sanguíneo naqueles animais. Legal, pessoal? Então, a ventilação ela é fundamental para que ocorra então a troca gasosa, tá joia? E o que vai determinar como é o tipo de ventilação é como é a estrutura de respiração, como é que é o sistema respiratório daquele animal, tá joia? Então, por exemplo, animais que têm, se a gente pensar na respiração cutânea dos animais, são animais que têm um tipo de ventilação que não é direcional, é uma ventilação que depende bastante do ambiente. Tá joia? E animais que têm respiração cutânea, e se for essencialmente cutânea, somente cutânea, são animais que geralmente têm um corpo pequeno. Pode ser até animal longo, mas geralmente é um animal que tem um calibre ou um diâmetro pequeno do corpo dele. Porque daí isso favorece, então, que por mais que a difusão seja um pouco lenta, ainda favorece uma troca gasosa bastante importante com o ambiente. Tá joia? Bom, uh, e aí, agora, eu vou mais especificamente para os sistemas respiratórios e vou falar para vocês agora um pouquinho como é que ocorre a ventilação em diferentes animais com diferentes estruturas respiratórias. E vou começar nesse caso, vocês vão ver que eu inverti em relação a todas as outras aulas, eu estou começando agora com os mamíferos, tá legal? Que são os animais em que a ventilação, o controle ventilatório, né, o controle de distribuição de gases é muito mais estudado, até por ser também os humanos serem mamíferos também. Então, quando a gente estuda o mecanismo fisiológico para tentar, muitas vezes também, para entender como funciona, obviamente, mas sempre com o objetivo de tentar, né, resolver problemas que possam acontecer. Então, obviamente, que o sistema respiratório dos humanos ele é muito mais estudado, e aí, consequentemente, para todos os mamíferos. Tá legal? Bom, vocês não tiveram anatomia, né? Isso dificulta um pouquinho, mas aqui eu vou fazer uma revisãozinha bastante rápida, tomando como exemplo aqui esse hamster aqui. Tá legal? Eu acho que é um hamster. Pode ser é um hamster. Tá? Um guinea pig também, mas tá bom. Então nós temos lá no sistema respiratório, né? Nós temos a narina, nós temos a cavidade, a boca e a cavidade bucal, que pode fazer parte, ele pode auxiliar também o sistema respiratório. A cavidade nasal, a traqueia. Antes da traqueia, se nós pararmos para lembrar, se vocês vão lembrarem lá do ensino médio, vocês ouviram falar da faringe, que faz parte do sistema respiratório e do sistema digestório dos animais. Tem também a laringe, tá legal? Depois da laringe vem a traqueia. Aí a traqueia se ramifica nos brônquios. Dos brônquios nós temos os bronquíolos, e dos bronquíolos nós vamos chegando nos bronquíolos terminais e nos ácinos respiratórios. De tal maneira que nós temos essas estruturas, todas que fazem parte do sistema respiratório, são estruturas por onde o ar passa e por onde ele é feita especificamente para passar o ar. Exceto boca e faringe, que há também, né, a passagem de alimento, são estruturas que são bastante especializadas com relação ao sistema digestório para a digestão dos animais, né? Mas ela também integra a parte respiratória. Todas as outras estruturas são especializadas para ventilação e para troca gasosa. Então, no sistema respiratório dos mamíferos, a troca gasosa vai ocorrer principalmente aqui nos bronquíolos respiratórios, que são bronquíolos que já apresentam estruturas com uma fina camada celular, uma única camada celular, são estruturas que parecem sacos bem pequenos,
que são conhecidos como alvéolos. Então, aqui nos alvéolos é que está realmente a superfície de troca gasosa dos animais. Tá legal? Todo o restante, praticamente, é estrutura de condução. É estrutura que conduz e mobiliza ar. Somente isso, não ocorre troca gasosa. Então, aqui para cima desses bronquíolos respiratórios e dos alvéolos propriamente ditos, não há troca gasosa. Tanto que nós chamamos daí para cima, né, que é uma região que existe ar, tem o ar ali, mas não ocorre troca gasosa, nós vamos chamar esse espaço todo formado por essas estruturas de espaço morto anatômico, que é um espaço do sistema respiratório, mas onde não ocorre troca gasosa. Tá legal? E aí, na hora que a gente olha mais especificamente, então, para essa estrutura alveolar, bronquíolos respiratórios e alvéolos, a gente percebe que, basicamente, nós temos aqui essa configuração. Os alvéolos eles são formados por uma única parede celular, com pneumócitos ou células do tipo 1, pneumócitos ou células do tipo 2 e pneumócitos ou células do tipo 3, ou então, como preferem alguns fisiologistas, macrófagos alveolares. Essas duas primeiras estruturas, quando a gente pensa aqui na célula do tipo 1, o pneumócito do tipo 1, ela é a estrutura, o tipo de célula que realmente dá a formatação para o alvéolo e que é responsável por fazer realmente a troca gasosa. É por onde passa o gás, tá legal? A célula tipo 2, o pneumócito tipo 2, ela é uma célula bastante especializada em produzir uma substância que é bastante importante, conhecida como surfactante. E eu já vou falar para vocês qual que é a importância deste surfactante. Tá legal? E a gente pode notar nessa figura que sempre rodeando aqui o alvéolo como um todo, né, nós temos muitos capilares. Tá vendo? Isso aqui tudo, ó. Tudo isso daqui é capilar. Ou seja, os alvéolos são muito irrigados. Tem muita irrigação sanguínea nessa região de alvéolos e bronquíolo respiratório. Tá? Por quê? Porque a superfície respiratória tem que estar num constante contato e num contato bastante, né, intenso com o sistema circulatório. Para que então tudo que ocorra de troca gasosa ali seja bastante aproveitado pelo animal e seja possível distribuir bastante volume de oxigênio e retirar o CO2 do corpo do animal de maneira bastante eficiente. Tá? E por último, o macrófago alveolar, que é a célula ali do sistema respiratório, bastante importante, que está bastante relacionada com a defesa do sistema respiratório. Tá legal? Tudo bem? Pessoal, o alvéolo, né, nos mamíferos, ele é uma estrutura aqui que tem uma comunicação bastante importante com o meio externo, então é uma estrutura aérea, só que com uma superfície bastante líquida ao redor dele. Então ele tem bastante água e bastante líquido ao redor desse alvéolo. E isso é bastante importante quando a gente pensa na eficiência da superfície respiratória dos animais. Por que que isso é importante? Lembra que quando eu falei para vocês lá das propriedades da água, eu falei para vocês que a água ela era bastante importante, não só para a troca gasosa, mas ela é importante também aqui na superfície de animais que respiram em ambiente aéreo, tá? Que estão fora da água. É muito importante essa mudança entre superfície aérea e superfície aquosa. Por quê? O alvéolo, como vocês veem, ele é uma estrutura que unicelular. Então ele é um saco unicelular, a parede dele é unicelular e é um saco bastante pequeno. E recobrindo o alvéolo, nessa face aqui agora, que faz contato do alvéolo com o interstício pulmonar, que faz contato do alvéolo com os vasos sanguíneos, nós temos uma camada de água. Aqui então é água, porque nós somos formados basicamente por água. E tem uma fina camada de água ali. Só que essa fina camada de água já exerce nesse alvéolo uma força muito grande para que o alvéolo fique fechado. Por quê? Porque, mesmo sendo uma fina camada de água,
Qual que é a importância, qual que é a força que ligam as moléculas de água, pessoal? São as pontes de hidrogênio, que geram lá a tensão superficial. E essas pontes de hidrogênio que geram uma tensão superficial vão gerar uma pressão para que ocorra o colabamento do alvéolo. Portanto, né, sob influência você tem um ambiente interno aqui que é preenchido com ar e esse externo aqui com água, essa camada de água vai fazer de tudo, vai ter uma força muito grande para manter esse alvéolo colabado. E ao manter, né, ao ter essa força, isso implicaria no animal, para que ele consiga ventilar, um gasto energético muito grande. Pô, Diego, mas o que você está falando? O que é isso, ventilar? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar no alvéolo como sendo, né, a estrutura, como sendo uma bexiga, a estrutura que vai receber o gás do meio ambiente. Então, para que o ar chegue no alvéolo e saia do alvéolo, vocês concordam comigo que a gente tem que variar o tamanho desse alvéolo? A gente vai ter que variar constantemente qual é a pressão dentro desse alvéolo para gerar fluxo aéreo. Então a gente pode pensar no alvéolo como sendo uma bexiga. Só que a gente tem que pensar numa bexiga que tem que fazer mobilização de ar. Então eu não posso só encher a bexiga e segurar, e não posso esvaziar a bexiga e segurar também. Essa é uma bexiga que tem que ficar constantemente gerando fluxo aéreo. E a gente sabe que para que a gente perceba que o ar entra ou sai de uma bexiga, a gente tem que expandi-la, ou então nós temos que contraí-la. Faz sentido isso para vocês? E é exatamente dessa forma que ocorre a ventilação. A ventilação em animais que têm respiração pulmonar ocorre por expansão e retração dos pulmões, que consequentemente vai levar à expansão e retração alveolar. Porém, por conta das pontes de hidrogênio, a água exerce nesses alvéolos uma força muito grande para manter o alvéolo colabado. E não fosse a substância surfactante produzido pelo pneumócito tipo 2, ocorreria um problema muito grande, um gasto energético muito grande para que o animal conseguisse expandir esse pulmão. Por que então? O surfactante ele quebra essas pontes de hidrogênio, ele reduz a tensão superficial, possibilitando então que o alvéolo se expanda muito mais facilmente. Legal isso? E tem uma outra coisa também que é extremamente importante, pessoal, que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente pensa em expansão de alvéolos ou expansão de pulmão normal de qualquer animal e da força que é necessária, por exemplo, para a expansão. A estrutura pulmonar, ela contém muita elastina e muito colágeno que conferem ao pulmão uma elasticidade muito grande. Então, os pulmões tendem sempre a ficar retraídos também, não só pela tensão superficial, mas também pela própria elasticidade pulmonar. E aí eu já falei para vocês lá no coração, quando eu falei de pós-carga, muito rapidamente, mas falei um pouquinho de pós-carga para vocês. A lei de Laplace é uma lei que fala que para um tecido elástico, uma câmara elástica, para que ela se expanda, ela vai se expandir de maneira mais fácil quanto maior for o tamanho da câmara. Onde que a gente vê isso na prática? Todo mundo aqui já provavelmente encheu uma bexiga. Quando vocês vão encher uma bexiga com a boca, vocês já perceberam que no começo é muito mais difícil encher a bexiga, depois ela fica mais fácil? Depois que ela se expande um pouco, fica mais fácil expandir? Isso é verdade para os alvéolos também. Então, se o alvéolo está um pouquinho expandido, eu não preciso fazer muita força para expandi-lo mais ainda. Agora, se o alvéolo fosse bastante retraído, eu teria que fazer muita força para começar a expandi-lo. E olha que legal. Quando a gente pega os pulmões dos animais, a gente vai perceber que grande parte dos alvéolos pulmonares dos animais estão sempre numa expansão preliminar, estão sempre um pouquinho expandidos. Os pulmões dos animais estão sempre um pouco expandidos, eles nunca partem de uma total retração para a expansão. E isso é importante porque isso confere, então,
uma necessidade menor de gasto energético para que ocorra a expansão pulmonar e, consequentemente, a ventilação. Então, quando o animal expira, ou nós mesmos expiramos, por mais que a gente expire por mais tempo, o que é expirar? Tentar esvaziar o pulmão de ar. Estou jogando o máximo de ar para fora. Por mais que eu tente, fisiologicamente, eu nunca vou conseguir retrair totalmente os pulmões e, consequentemente, os alvéolos. E isso acontece porque, geralmente, os pulmões estão dentro de uma cavidade torácica do animal com algumas estruturas que impedem, então, que essa elasticidade pulmonar promova a total retração do pulmão. Ele fica sempre expandido, porque principalmente o gradil costal vai impedir que o pulmão se retraia totalmente. Mas como isso, Diego? Pessoal, aqui eu tenho um exemplo de um pulmão, tá legal? Aqui nós temos a parede torácica, que é o gradil costal, e é isso nós vamos encontrar também em alguns répteis, em anfíbios, tá legal? Que tem, todo animal que tem pulmão a gente vai encontrar, tá? Né? Principalmente terrestre, a gente vai encontrar essa relação com o gradil costal, tá joia? Daí nós temos os pulmões dos animais, e daí a gente vai ver aqui nessa figura que tem esse nome aqui, ó, saco pleural, com uma pressão intrapleural de 756 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Isso quer dizer, pessoal, que a pressão intrapleural, a pressão dentro desse saco pleural, é uma pressão negativa. Mas, Diego, o que é então essa pleura? O que é esse saco pleural? Quando a gente olha, então, né, a gente vai ver, estudar um pouquinho de anatomia, a gente percebe que entre os pulmões e a parede torácica existe a pleura. E essa pleura ela é separada, tá, por duas pleuras, que é uma pleura, que ele é um tecido fibroso, tá joia? Que recobre, então, os pulmões e está em íntimo contato com a parede do pulmão. E essa pleura, essa fina camada que está em íntimo contato com o parênquima pulmonar aqui, nós chamamos de pleura visceral. E há a pleura que nós chamamos de pleura parietal, que está em íntimo contato com o tórax do animal, com o gradil costal do animal e também aqui com o músculo aqui embaixo que existe na maioria dos animais que tem pulmão, que é o músculo diafragma. E entre a pleura visceral e a pleura parietal, existe um espaço virtual ali com uma pressão negativa. Então, o que acontece, pessoal? Como a pleura parietal está aqui em íntimo contato com o gradil costal do animal, e aqui é uma pressão negativa, então ela constantemente está puxando a pleura visceral em direção ao gradil costal. E isso faz com que o pulmão fique expandido. Mas também ela não chega a encostar e não fica totalmente encostada já lá no gradil costal, porque também existe elasticidade pulmonar que puxa a pleura visceral para dentro. De tal maneira que fica constantemente uma pressão negativa aqui dentro, entre a pleura visceral e a pleura parietal. E essa pressão negativa, então, é o que garante um estado sempre de expansão do pulmão. De tal maneira que sempre existirá ar dentro do pulmão do animal. Só que por mais que sempre exista ar dentro do pulmão do animal, vocês poderiam pensar, então tá bom, então para que ele precisa respirar se sempre tem ar dentro dele? Se eu tampar meu nariz, então quer dizer que eu vou sobreviver. Vai durante um tempo. Mas se você não ventilar, se não ocorrer a respiração, vai ocorrer o equilíbrio, como eu falei para vocês, da pressão de oxigênio que existe ali no ar que está dentro do pulmão, com a pressão de oxigênio que está no seu sangue, e essas pressões vão sempre se igualando e vai também ocorrendo, vai se igualando também a pressão de CO2 que está no sangue com a pressão de CO2 que está no pulmão, até a hora que não vai ocorrer mais troca gasosa.
E aí a quantidade, a capacidade de ofertar oxigênio, de acordo com a demanda metabólica, com a sua demanda metabólica, vai ser muito menor. E aí vai começar a ficar incompatível com a vida. E se você não ventilar, não variar aquelas pressões, você vai morrer. Mas essa manutenção de ar constante dentro do pulmão dos animais é extremamente importante. Por quê? Porque confere, então, uma maior facilidade para expansão e retração. Expansão e retração. Mas principalmente a expansão, obviamente. Tá legal? Então nós temos, né, como eu já expliquei para vocês, a retração elástica da parede torácica, que leva à expansão, sempre tende a expandir o tórax, né? Contra uma retração elástica do pulmão que tende a retrair o pulmão, promovendo então essa diferença de pressão e mantendo uma pressão negativa no saco pleural e garantindo então que os pulmões fiquem sempre expandidos. E como que ocorre então a ventilação, Diego? Como é que vai ocorrer essa ventilação? Como é que a gente faz a variação da ventilação? Isso vai ocorrer, pessoal, por atividade muscular. Então, a atividade muscular é extremamente importante para expandir a caixa torácica e, consequentemente, expandir os pulmões. Então, nos animais, todos, a gente vai ver que entre as costelas dos animais existem músculos intercostais. E também, como eu falei para vocês, geralmente aqui na base do pulmão, nós temos o músculo diafragma. E a maioria dos animais tem um músculo muito semelhante ao músculo diafragma também. Animais que têm respiração pulmonar. Quando ocorre a contração da musculatura intercostal e a contração do músculo diafragma, toda essa região aqui interna do tórax expande. E na hora que expande, a pleura parietal é expandida. Na hora que a pleura parietal é expandida, vocês lembram que há uma pressão negativa intrapleural? Essa pressão intrapleural fica mais negativa ainda. Então isso faz uma força, faz uma atração para a pleura visceral acompanhar a pleura parietal. Consequentemente, isso expande o pulmão. Na hora que expande o pulmão, expande também os alvéolos. E na hora que expande o alvéolo, gera uma pressão negativa dentro do alvéolo, promovendo a entrada de ar. No momento em que ocorre o relaxamento dessa musculatura, tanto intercostal quanto diafragmática, ocorre novamente por forças elásticas naturais, tanto da caixa torácica quanto do pulmão também, vai ocorrer uma retração da caixa torácica. A pressão intrapleural vai se tornar menos negativa, lembrando que ela é sempre negativa, mas na hora que a gente inspira, na hora que ocorre a contração da musculatura respiratória, e principalmente musculatura inspiratória, vai ocorrer uma maior negativação da pressão intrapleural, que vai expandir os pulmões, e na hora que relaxa essa musculatura inspiratória, ela para de se contrair, pelas forças elásticas da caixa torácica ocorre uma retração da caixa torácica. A pressão intrapleural fica menos negativa e, consequentemente, o pulmão também retrai, retraindo também os alvéolos. Então a pressão intraalveolar aumenta e expulsa o ar que entrou para dentro dos alvéolos. Então, é dessa forma que ocorre a ventilação, pela inspiração, com contração de musculatura inspiratória, e ocorre numa situação de repouso em todos os animais, uma expiração, e a expiração, numa situação de repouso, ela é sempre passiva. Não há necessidade de nenhuma contração muscular para que ocorra a expiração, pela própria característica elástica da caixa torácica e dos pulmões. Eles retraem naturalmente. Mas existe musculatura expiratória, sim. Tanto que, se a gente quiser expirar, a gente consegue expirar. E a gente percebe que a gente faz contração muscular para fazer a expiração. Quais são os músculos, né, então, que a gente faz, que a gente contrai para fazer a expiração? Para fazer a inspiração, é o músculo abdômen, é a musculatura intercostal, e aí são músculos intercostais externos, que fazem então a expansão da caixa torácica.
E há também aí musculatura de pescoço, que a gente chama de musculatura acessória, que numa inspiração muito forte, a gente percebe que a gente levanta até o ombro, vocês já perceberam isso? Que daí aumenta ainda mais, né, a expansão da caixa torácica. Mas eu quero que vocês lembrem principalmente de intercostais externos e diafragma. Esses são os músculos inspiratórios principais que eu quero que vocês lembrem. E os músculos expiratórios são os músculos intercostais internos e também a musculatura abdominal. Tudo bem? Legal? Esses são os músculos da expiração, mas em repouso, numa situação normal, em que a demanda metabólica não está aumentada, a expiração geralmente é passiva. Ela ocorre simplesmente pelo relaxamento da musculatura inspiratória. Tudo bem? Bom, e obviamente que inspiração e expiração vão gerar variação da pressão tanto intrapleural quanto da pressão intraalveolar. Então, pessoal, olha que legal. Durante a inspiração, a pressão intrapleural vai ficando negativa, cada vez mais negativa. Enquanto que a pressão intraalveolar, ela fica negativa e mesmo durante a inspiração, ela volta a ficar zero. Zero quer dizer o quê, pessoal? Igual à pressão atmosférica. Tá legal? Então, quando eu tenho menos 1 aqui, quer dizer que está menos 1 milímetro de mercúrio abaixo da pressão atmosférica. Quando eu pego aqui menos 6 milímetros de mercúrio, quer dizer que é menos 6 milímetros de mercúrio comparado à pressão atmosférica, que ao nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Tá legal? Bom, então, se a gente tem, que é uma atmosfera, vocês lembram disso, né? Eu acho que tem até num gráfico anterior aqui, ó, pressão atmosférica, 760 milímetros de mercúrio. Tá legal? Bom, pessoal, só que no alvéolo, por que ela, olha, mesmo durante a inspiração, na inspiração eu tô fazendo o quê? Expandindo o pulmão. A pressão intrapleural, acho que fica fácil para vocês entenderem que está sempre, vai ficando cada vez mais negativa. Só que a pressão intraalveolar, ela vem de 0, menos 1 e volta para 0. Por que isso acontece? Vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu vou iniciar uma inspiração. Não tem ar já dentro do alvéolo? Então, quando não tem fluxo aéreo para dentro do pulmão, quer dizer que não está ocorrendo fluxo aéreo porque a pressão intraalveolar, a pressão de ar dentro do pulmão, é igual à pressão atmosférica. Se for diferente da pressão atmosférica, vai ocorrer fluxo de ar. De tal maneira que se a pressão dentro do alvéolo estiver maior que a pressão atmosférica, a gente vai estar jogando ar para fora, e o animal vai jogar ar para fora. E se a pressão dentro do alvéolo for menor que a pressão atmosférica, ele vai trazer ar para dentro do alvéolo. Só que notem, o alvéolo está ali, bonitinho. Na hora que ele começa a expandir, começa a baixar a pressão dentro dele. Só que no momento em que ele começa a expandir, vocês concordam comigo que o ar já está entrando também? Porque a pressão vai ficando negativa, nós temos então um fluxo de ar para dentro do alvéolo. Aí o alvéolo expandiu ao máximo e entrou todo o ar que era necessário entrar. Vocês concordam comigo que nesse momento se iguala à pressão atmosférica? A pressão intraalveolar fica igual à pressão atmosférica? E aí, na hora que a musculatura inspiratória começa a relaxar, o alvéolo começa a retrair, a pressão intraalveolar fica maior que a pressão atmosférica, porque ele está apertando e está comprimindo o ar que está ali dentro, o ar vai saindo, até o momento que ele para, e aí todo o ar que tinha que sair, saiu, de tal maneira que a pressão aqui interna fica novamente igual à pressão atmosférica. Então a pressão intraalveolar varia durante a inspiração de 0 para menos 1 e volta para 0. E na expiração de 0 para mais 1 e volta para 0. Enquanto que a pressão intrapleural, que daí não tem contato nenhum com a atmosfera, é a pressão entre as pleuras, durante a inspiração ela fica mais negativa e na expiração ela volta e fica menos negativa. Já a pressão intraalveolar, ela varia no ciclo respiratório, em cada etapa do ciclo respiratório, de 0 para menos 1 para 0 quando é inspiração e de 0 para mais 1 para 0 quando é expiração.
Legal isso, pessoal? Entenderam até aqui? Sim ou não? Ficou fácil? Legal. Isso é bastante importante quando a gente pensa no sistema respiratório. E daí eu não vou cobrar de vocês, mas quando a gente quer avaliar, não vou cobrar por quê? Porque para cada animal varia muito isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui é um gráfico que mostra os volumes e capacidades pulmonares de um humano. Então é o quanto que varia a quantidade de ar dentro do pulmão de um humano ao longo do ciclo respiratório. Lembra que a gente falou de ciclo cardíaco? E o ciclo cardíaco ele compreendia a sístole e a diástole. Isso é no ciclo cardíaco. Toda a sístole e a diástole é um ciclo cardíaco. Quando a gente pensa em ciclo respiratório, nós temos a inspiração e a expiração. Cada inspiração e expiração nós temos um ciclo respiratório. Tá legal? Em humanos, a frequência respiratória é, em média, em repouso, de 12 respirações por minuto. Então, a cada minuto, a gente inspira e expira 12 vezes. A inspiração e expiração, a respiração nos humanos e nos mamíferos, né? Ela é um evento tanto involuntário quanto voluntário. Então, embora a gente não precise ficar pensando para inspirar e expirar, isso a gente faz naturalmente, até quando a gente está dormindo, a gente continua inspirando e expirando. Se eu quiser mudar a minha ventilação e se eu quiser segurar a respiração, eu consigo, mas até um determinado limite. Chega um momento em que a atividade involuntária se sobrepõe à nossa capacidade voluntária. Por isso que não é possível a gente segurar a respiração eternamente até acabar morrendo. Não é possível. A gente sempre solta o ar. Porque chega um momento em que o comando involuntário se sobrepõe ao comando voluntário na respiração. É por isso que quando a gente está com medo ou está correndo e a gente tenta diminuir a frequência respiratória e a profundidade da respiração, não dá. A gente até consegue, mas a gente não consegue muito. Por quê? Porque de acordo com a demanda metabólica, os mecanismos reflexos de controle da respiração vão se sobrepor à nossa capacidade voluntária de respirar. Tá legal? Mas se vocês pararem para pensar, e agora que eu estou falando isso para vocês, vocês vão começar a prestar atenção na respiração de vocês. Mas sempre a gente tem uma respiração que tem uma frequência e tem uma profundidade. A gente pode chamar de amplitude de respiração, profundidade de respiração. Então eu estou respirando normalmente ali. Mas se eu quiser aumentar a minha capacidade ventilatória, eu aumento voluntariamente. Eu posso partir de uma respiração leve, superficial, ó, para uma mais profunda. Então, quando a gente está naquela respiração que a gente nem percebe, que agora vocês estão percebendo que eu falei que vocês respiram, vocês começam a prestar atenção na respiração de vocês, nós temos um padrão ventilatório que gera um volume que nós chamamos de volume corrente. Esse volume corrente, ele é de aproximadamente meio litro a cada ciclo respiratório. A gente inspira meio litro de ar e expira meio litro de ar. Isso é o volume corrente, que é aquele volume que a gente tem, então, né, constante de respiração, considerando inspiração e expiração numa situação de repouso. Mas, se for necessário inspirar mais para ventilar mais e expirar mais para ventilar mais, o pulmão sempre consegue, a gente sempre consegue inspirar e expirar mais. Então, aquilo a mais para além do volume corrente que eu consigo inspirar, a gente chama de capacidade, né, ou de volume de reserva expiratório. Então, é o volume a mais que a gente consegue expirar para jogar para fora. E inspirar é o volume de reserva inspiratório. Tudo bem? Então, nós temos um volume de reserva inspiratório para 3 litros, além dos 500 que a gente já inspira normalmente. E um volume de reserva expiratório de 1 litro, para além daqueles 500 que a gente elimina. Tá legal? Então, olha que legal. Né? Eu consigo
inspirar muito mais do que inspirar. Isso é bastante importante, porque quando eu começar a subir uma escada correndo, ou for correr numa esquina, alguma coisa assim, eu vou precisar puxar mais ar, eu vou precisar ventilar mais, porque a demanda metabólica vai aumentar. E se a demanda metabólica está aumentando, ela precisa de mais, o metabolismo precisa de mais oxigênio. Então, para além de aumentar o débito cardíaco, aumenta também a ventilação, porque daí eu dou maior aporte de oxigênio para o indivíduo. Tá legal? Legal isso, né? Pensar então que tem essa reserva, eu aumento ainda a capacidade respiratória. Tá legal? Bom, então, quando eu somo o volume corrente mais o volume de reserva inspiratório, nós chamamos isso de capacidade inspiratória. Tá legal? Quando eu somo o volume de reserva expiratório, tá legal? Com o volume corrente, a gente tem então uma capacidade residual funcional. Tá joia? Quando eu somo todo o que eu consigo mobilizar de volume de reserva expiratório mais a capacidade inspiratória, eu chamo isso de capacidade funcional ou de capacidade vital, que é a quantidade de ar que eu consigo mobilizar no máximo a cada ciclo respiratório, pensando numa inspiração máxima seguida de uma expiração máxima. Tá legal? E tem a capacidade pulmonar total. A capacidade pulmonar total é maior do que a capacidade vital. Por quê? Porque existe um volume de ar nos pulmões que a gente não consegue nunca mobilizar, que é o volume residual. Lembra que eu falei para vocês que sempre fica ar dentro do pulmão por conta da pressão negativa intrapleural? Esse é o volume residual, pessoal. Então, o volume residual, numa situação fisiológica, o animal nunca consegue modificar. Só vai conseguir modificar se colocar um tubo e começar a ventilar o indivíduo. Sabe esse tubo que coloca quando o indivíduo não está conseguindo respirar por conta da Covid, tem que entubar e colocar na UTI? Isso daí é possível mobilizar com esse tubo. Ou quando há um rompimento, há uma lesão da pleura, uma facada, uma fratura de tórax que a costela fura a pleura, né, e fura os pulmões, daí esse volume de reserva se altera também. Mas numa situação fisiológica, ele não é possível ser alterado. E aí, pessoal, frequência respiratória e os volumes e capacidades pulmonares vão variar de animal para animal. Tá joia? Por exemplo, tem animais que eu vou explicar mais para frente, principalmente no controle de temperatura, que tem o ofego. Né? O ofego é aquela. Sabe a respiração cachorrinho? Essa respiração cachorrinho, ela é uma respiração bastante rápida, mas que dificilmente mobiliza o volume corrente, ela mobiliza mais volume anatômico. Então, o animal que tem o ofego, ele continua fazendo a traqueia gasosa normalmente, sem ter um desequilíbrio muito grande de pH. Porque mesmo a gente, quando a gente faz o ofego, faz uma respiração muito rápida e bastante superficial, a gente consegue fazer isso por bastante tempo. Só que se a gente tentar aumentar bastante a nossa frequência respiratória com uma ventilação, com um volume corrente bastante alto, se eu ficar fazendo isso, eu vou começar a passar mal e talvez eu até desmaie. Por quê? O que está acontecendo quando eu faço isso? Quando eu estou fazendo isso, eu estou aumentando muito a ventilação. Aumentando muito a ventilação, isso promove, obviamente, uma entrada bastante grande de oxigênio, mas promove também uma eliminação muito grande de CO2. E se eu estou eliminando muito CO2, eu estou deixando o meu sangue, muito alcalino. Isso vai fazer com que o pH aumente muito. Se o pH aumentar muito, meus neurônios vão começar a funcionar de maneira inadequada. E aí isso vai provavelmente me levar a um desmaio. Então olha que legal, né? Eu posso ter um ofego, eu posso fazer uma respiração rápida, mas se ela for muito profunda a ponto de mobilizar muito volume respiratório, isso vai alterar muito o pH. Então, os animais que têm ofego são animais que conseguem, que eles precisam do ofego principalmente para fazer uma troca de temperatura e manter a temperatura corporal, né? Isso eu vou explicar para vocês em controle de temperatura, mas são animais que esse ofego ele é tão rápido, mas mobiliza muito pouco volume de ar. Então, isso não impacta tanto no pH corporal do animal. Se o humano tentar fazer isso, vai passar bastante mal. Ainda bem que a gente tem
outros mecanismos termorreguladores para além do ofego. Tá legal? Legal, interessante isso, né? E o ofego ele vai atuar principalmente no espaço morto anatômico. E espaço morto anatômico, pessoal, vai depender bastante da estrutura anatômica do animal e das vias respiratórias do animal. Então, o espaço morto anatômico de uma girafa é muito maior do que o nosso espaço morto anatômico. Você pega também esse aqui, essa ave. Olha só o tamanho da traqueia dela. Então, essa aqui é toda uma região, é toda, né, uma área em que não ocorre troca gasosa. Então, tem um espaço morto anatômico extremamente grande. Tá joia? Legal, pessoal? Ventilação pulmonar. Tá legal para vocês? Então, tá joia. Então, eu vou parar a nossa aula por aqui. E daí, depois, na próxima aula, eu vou explicar para vocês um pouco como ocorre o transporte de gases, né? O controle também da ventilação, né? Um controle bastante simplificado, eu vou passar para vocês. E depois eu vou mostrar alguns outros mecanismos ventilatórios, e aí de répteis, de anfíbios e também de alguns artrópodes. Legal? Valeu então, galera. Até a próxima.